No domingo passado eu comecei a falar sobre esses encontros que as pessoas têm com Jesus e que estão relatados nos evangelhos, que são encontros que eu chamo de experiência de dobra. Aqueles momentos que você muda, que você altera o curso da sua vida. No domingo passado eu falei daquele encontro entre Jesus e o paralítico no tanque de Betesda. Hoje eu queria falar sobre um encontro de Jesus e uma mulher. Se você puder arrumar exemplares de Bíblias para todo mundo aí. Seu Si é uma destas Martas daqui, viu, Marta? Marta na Bíblia é aquela mulher que trabalha enquanto a irmã Maria fica aos pés de Jesus, e Marta tentando resolver todos os problemas, e seu Si é uma dessas nossas Martas, que estão sempre com a mão na massa. E se você receber aí um exemplar da Bíblia, abra na página 1075, Evangelho de João, capítulo 8, página 1075, 1075, Evangelho de João, capítulo 8. É tão bom ver Érica aqui, né? Dá uma alegria. Muito bom. Vocês estão comigo lá? Página 1075, 1075, capítulo 8. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo. O Monte das Oliveiras é esse monte que fica do lado oriental de Jerusalém, e é um lugar muito interessante porque de lá você pode ver toda a cidade de Jerusalém. Mas além de ver toda a cidade de Jerusalém, em primeiro plano você vê a esplanada do templo, onde hoje está a Mesquita de Omar, a Mesquita da Cúpula Dourada. E eu imagino que Jesus gostava de se retirar no Monte das Oliveiras justamente para interceder por Jerusalém, orar por aquela cidade que ele amava. Uma vez ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ter você comigo como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Então Jesus foi ao Monte das Oliveiras e bem cedo ele voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Eu acho interessante, viu, João? O texto diz que Jesus falava sentado. Ele falava sentado para fazer a distinção, coisa que os rahams hebreus faziam. Quando se lê o texto, se lê de pé. Quando um homem ensina sobre o texto, ele faz sentado, para que se distinga o que é a voz do homem e a voz do texto. Então Jesus costumava pregar assentado, ensinar aos homens assentado. Versículo 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aqui me chama a atenção três coisas. Em primeiro lugar, a mais importante delas é o desinteresse de Jesus com o circo religioso criado pelos escribas e fariseus. Porque imaginem, ele estava lá no pátio do templo, lá no átrio dos gentios, quando trazem essa mulher que fora flagrada em adultério, e trazem ela puxada, arrastada à presença de Jesus. Fazem aquele discurso para Jesus, e ele está escrevendo no chão com o dedo, e ele continua escrevendo. Ele não dá a menor bola para o circo religioso.
para a palhaçada que querem fazer usando a vida de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, a moral de uma pessoa, para, utilizando isso, pôr em tentação ou prova a Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção até aí é que quando eles informam o fato a Jesus, que aquela mulher fora flagrada em adultério, eles trazem o fato, trazem a lei e a sentença. Está tudo fechado, Thomas. Eles dizem o que aconteceu e eles se oferecem como testemunhas do que havia acontecido. Eles estavam lá, eles flagraram. Flagraram significa, eles viram quando o fato aconteceu, eles testemunharam o acontecido, alguém ali havia visto, e era testemunha do que havia acontecido. Eles dizem, esta mulher foi flagrada. A segunda coisa que eles fazem, na lei, disse Moisés, ou seja, eles trazem a norma, que essas mulheres devem ser apedrejadas até a morte. Ou seja, a sentença já era esta: o fato, a lei e a consequência jurídica da conduta, a sanção, a punição da mulher. E depois colocam a pegadinha. E qual é a pegadinha? Tu, pois, o que dizes? Por que é a pegadinha aí? É porque Jesus vinha pregando sobre amor, Jesus vinha pregando sobre perdão, Jesus vinha pregando sobre graça, Jesus vinha pregando sobre misericórdia. Solange, a diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos dá o bem que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o mal, o castigo que merecemos. A justiça de Deus é graça e misericórdia. Como é que agora Jesus poderia dizer o que parecia óbvio, Vivi, que eles deveriam, já que a conduta, as testemunhas e a lei, tudo estava diante da mesa, eles deveriam apedrejar? Essa era a pegadinha. Jesus não tem muito interesse nisso. Vejam o que aqui nos diz o versículo seguinte, versículo 4. Eles dizem aquilo, versículo 6. Isto diziam tentando, versículo 7, como insistissem na pergunta, e aqui parece que o detalhe é que eles ficam insistindo, porque Jesus não tem interesse, ele não está inclinado a envolver-se na palhaçada, no circo, e como eles insistissem, eles ficaram teimando. Jesus se levantou e disse essa frase que nós conhecemos, já virou quase um lugar comum, versículo 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Entenda a inteligência da saída de Jesus. Ele disse, tá bom, ninguém aqui vai discutir o fato, foi flagrante, tá certo, aconteceu. Ninguém aqui vai discutir a lei, Moisés disse, está dito. Ninguém aqui vai discutir a sentença é o apedrejamento, tudo bem. Agora, só devem apedrejar aqueles que não são dignos de apedrejamento. Se houver aqui alguém que não mereça ser apedrejado, então que comece a tirar pedra. O esquema era o seguinte, Tiago, vocês querem apedrejar a adúltera? Vamos apedrejar a adúltera, depois vamos apedrejar o ladrão, depois vamos apedrejar o mentiroso, depois vamos apedrejar o cínico, querem começar a farra do apedrejamento da adúltera? Podem começar, mas fiquem cientes de uma coisa, depois dela virá o seu apedrejamento. Porque quando Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, eles perceberam nos olhos de Jesus, que Jesus sabia quem eles eram. E diz o texto, que coisa maravilhosa, diz o texto, versículo 8, o texto diz assim, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, disse isso e voltou para o que estava fazendo.
Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Explicação: por que começando pelos mais velhos? É porque quanto mais velho, mais pecado você tem. Sabe como é que é o negócio ou não? Oh, meu amigo! Quando eu vejo um menino assim, de 17, 18 anos, chegar para mim e dizer: pastor, ore por mim porque eu sou pecador, eu tenho vontade de dizer a ele: mas meu irmão, eu tenho 46, rapaz, eu venho pecando há mais tempo. Eu venho pecando há mais tempo que você. Aí o texto diz assim: mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Para mim, começa exatamente aí a parte mais bonita do texto. Porque até agora foi apenas coadjuvante a figura da mulher. Depois de dispersados os algozes, os juízes, depois que eles se retiram e as pedras vão sendo largadas e jogadas no chão, vem a cura. Jesus olha para aquela mulher e vai tratar com ela. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a gente tem a mania de julgar uma vida por uma atitude. Quantas vezes aquela mulher havia adulterado? Eu não tenho ideia. Talvez uma única vez, talvez muitas vezes, mas o fato é que daquela vez ela foi apanhada. E as pessoas achavam que ela devia morrer, devia ser morta, devia ser destruída, afinal de contas ela é a adúltera. E eu não gosto, viu, pastor Thomas? De fato, eu detesto o título que está aí na Bíblia. Porque não se choquem, esse título não foi Jesus que disse, né? Foi alguém que, arrumando a Bíblia, colocou esse título aqui. E o que é que diz o título? Esse título é horrível. Porque ele pretende dizer quem a mulher é, a partir do que ela fez. Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu fiz. Eu não sou o que fiz. Eu e o que fiz somos coisas diferentes. Mas aqueles homens não tinham visto isso. Como os caras aqui, 1000 anos, 2000 anos depois, continuam confundindo o que eu fiz e quem eu sou. Ela não é a mulher adúltera, é a mulher que adulterou, e isso é muito diferente. É muito diferente. Reduzir uma pessoa a uma conduta, ainda que essa conduta se repita várias vezes, é simplismo demais. Nós somos muito mais complicados do que isso. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu sei que eu não devo fazer e detesto, é esse que faço. Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa contradição? Quando eu fui pedir Karina em namoro, né? Pedir Karina em namoro. Aí ela disse: quer namorar comigo? Ela disse: eu quero. Você tem certeza? Aí ela disse: claro que eu tenho certeza. Mas então deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe meu sobrenome? Aí ela disse: claro que eu sei seu sobrenome. E disse: qual é meu sobrenome? Ela disse: Dantas. Errou. Meu sobrenome é Contradição. Eu me chamo Martorelli Contradição.
me contradigo. O que eu sei que é certo, às vezes ignoro. E o que eu sei que eu não devo. Se não fosse assim, Solange, eu não tomaria Coca-Cola nunca mais na minha vida. Porque a pessoa acha que eu tomo Coca-Cola porque eu não sei o mal que ela faz. Eu sei o mal que a miserável faz. Não é por ignorância que eu tomo Coca-Cola. É por fraqueza. É por vício. Não é por ignorância. Se fosse problema de informação, falta de informação, não, o cara não sabia. Numa latinha de Coca-Cola tem 3 colheres de sopa de açúcar. Vou repetir essa. Numa latinha de Coca-Cola tem 3 colheres de sopa de açúcar. E não é um açúcar qualquer, aquele é do pior possível, né? Mas voltando aqui ao nosso texto, hein? Haja sopa numa garrafa de 2 litros, é uma sopa de Celci, né? De açúcar. O cara vai... Tinha um comercial muito bom sobre esse óleo de Coca-Cola, que era o seguinte: o cara chegava numa lanchonete e começava a abrir saquinhos de açúcar e tomar. Aqueles saquinhos que tem abria e tomava, abria e tomava. E o outro do cara do lado, tomando um refrigerante, uma latinha de refrigerante. Aí no final do comercial dizia, eles comeram a mesma... Você achou estranho aquilo, né? Mas eles consumiram a mesma quantidade de açúcar. Um tomando refrigerante, o outro abrindo um saquinho e engolindo o açúcar de cara. O problema não é a ignorância, o problema é a fraqueza. Então as pessoas julgam as outras por suas atitudes, sem compreender a história de suas vidas. Os seres humanos são muito mais complicados. Não dá para reduzir um ser humano a uma conduta e analisar a história de vida dele inteira à luz de uma atitude isolada. Mas o que é que queriam aqueles homens? Matar a mulher porque ela foi flagrada em adultério. Agora, preparem-se para ver um show de psicologia de Jesus de Nazaré. Preparem-se para ler comigo. Vejam o que é que Jesus faz. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. 3 coisas lindas. A primeira, dá aqui para alguém imaginar o nível de constrangimento dessa mulher? Não? A vergonha que ela estava passando, arrastada, trazida para o meio do templo por religiosos que disseram em bom som e alta voz o que ela havia feito e em que estado ela havia se encontrado, e numa religião, uma cidade que era a cidade de Jerusalém, uma cidade até hoje muito moralista. Eu estava caminhando em Jerusalém, e aí vejo aqueles religiosos assim, vestidos, né? Os Hassidim vestidos assim, e quando eles estão caminhando assim, quando uma irmã que estava conosco se aproximou de um deles para conversar com ele, para perguntar-lhe alguma coisa sobre o Muro das Lamentações e sobre Jerusalém, a esposa dele corre na frente dele, ela que vinha atrás, corre na frente dele, põe a mão no peito daquela irmã que vinha conosco, para impedir que uma mulher goi tocasse seu marido santo e contaminasse o marido dela. Jerusalém hoje. Agora, volta no tempo em Jerusalém há 2000 anos, sob o império do templo de Salomão. Imagina, aquela mulher passou por uma vergonha muito grande.
E Jesus faz uma pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? O que é que Jesus havia dito a eles? Quem não tiver, atire a primeira pedra. O que é que Jesus está dizendo a ela agora? Onde estão os sem pecado? Você tem pecado, eu sei. E onde estão os que não têm pecado? Cadê eles? Alguém não... Cadê os caras? Os que não têm pecado. Ou seja, Jesus estava restaurando a autoimagem daquela mulher. Jesus estava dizendo: mulher, você se sabe pecadora, aleluia, mas fique sabendo também que você não é pior do que nenhuma outra pessoa. Esses caras barbudos, vestidos com suas roupas esquisitas, parecendo que desceram de algum lugar, esses indivíduos são tão erráticos, pecadores quanto você. Compreendeu isso? Compreendeu que não há ninguém aqui melhor do que você, compreendeu que não há pessoa nenhuma superior moralmente a você. Isso tudo é a palhaçada religiosa deles. Não entra nessa não, mulher. Porque onde estão aqueles que não têm pecado, que não têm culpa, aqueles que são íntegros, aqueles que são retos e têm capacidade de te condenar? E aqui eu abro um parêntese. Quer um conselho? Larga essa pedra. Está entendendo? Larga essa pedra. Se meta besta não. Você que está jogando pedra naquela pessoa que foi, todo mundo soube. Porque às vezes, Joca, sabe qual é a brincadeira? É assim, vou te contar. É o seguinte: tudo se trata na competência do indivíduo em encobrir os seus pecados. O que você tinha ali? Você tinha uma pecadora incompetente, prestes a ser apedrejada por pecadores competentes. E em que consiste essa competência? Na dissimulação de seus próprios pecados. Ela era incompetente porque ela não conseguia esconder. Eles eram competentes porque eles podiam vestir aquela roupa moral e dizer, mas eles eram pecadores. O que Jesus faz é tirar a roupa deles e mostrar a todos que eles não tinham autoridade moral para julgar aquela mulher. Nem eu, nem você. Quem tem? Quem aqui tem? Então, meu irmão, larga essa pedra. Larga essa pedra. Para de apedrejar as pessoas. Quem é você para apedrejar quem quer que seja? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém te condenou, me condenou. Só que tinha um problema aí, Tiago. Eu cometi um equívoco, eu disse que não havia ninguém ali em condições de apedrejá-la. Mas não é verdade. Havia uma pessoa em condições de apedrejá-la. A lei tem, não tinha lá? A lei diz que aquela que fosse encontrada e tal, apedrejada, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quem não tinha pecado ali? Ninguém não. Tinha um que não tinha pecado. Quem era? Jesus. E por que ele disse, nem eu tampouco te condeno? Porque a lei de Deus é a misericórdia. A lei de Deus é o perdão. A lei de Deus não é a condenação, não é o apedrejamento, não é a humilhação, não é o constrangimento. A lei de Deus é a misericórdia e a graça. Essa é a justiça de Deus. E ele diz assim, eu que podia te condenar, também não te condeno. Eu que podia te apedrejar, muito pelo contrário, não vou fazer isso. Por fim, ele diz uma coisa maravilhosa. E qual foi essa coisa, senão ele disse para ela, vai e não peques mais. Sabe o que ele queria dizer? Você pode ter uma vida diferente. Você não é a mulher adúltera. Você é a mulher que adulterou. Mas você não está confinada
a esse estigma. Você não está aprisionada num ciclo do tempo em que você repete sempre os mesmos gestos, os mesmos atos, como o eterno retorno de Nietzsche. Não. Não. A gente pode mudar. O filósofo grego Epicuro dizia que o que torna o ser humano diferente da pedra, que se pega a pedra e põe aqui. Se nada mexer na pedra, ela continuará aqui para todo o sempre. A pedra é assim. Você pega uma aranha e vê o comportamento da aranha. A aranha vai ser aranha e os filhos da aranha vão ser como ela para todo sempre, porque os processos se repetem. Dizia Epicuro, o ser humano é o único ser capaz do clinamen, da mudança, de não ser o que foi, de ser algo novo, diferente. A palavra clinamen é a palavra grega para mudar o caminho, para alterar o curso. Por isso, esse é um encontro de dobra. E eu diria, com muita ousadia, viu, João, essas liberdades hermenêuticas que a gente se permite, eu diria que teve um segundo sentido que eu adivinho nesse texto, para essa frase de Jesus: vai e não peques mais. O primeiro sentido, mais óbvio, é aquele que diz: vai e não cometa novamente o ato que você cometeu, o adultério. Vai viver uma vida diferente, vai compreender isso como uma oportunidade de um caminho novo. Mas há uma segunda possibilidade de interpretação que eu me permito nesse texto. Vai e nunca mais cometa o pecado que você cometeu hoje, o de se deixar julgar pelos outros. É muito ruim quando a gente deixa que os outros nos julguem. Muito ruim. Quando a gente não consegue olhar para o outro que nos julga e perceber que ele é um ser exatamente igual a nós e que o julgamento que procede da boca dele é um delírio dele, fruto da ignorância acerca de quem ele é. E eu deixar que a fala do outro me defina, que a fala do outro me limite, me agrilhoe numa consciência, numa realidade sobre mim mesmo. Isso não é possível. Isso não é possível. Eu não sei se a gente está com conexão na internet aí. Queria terminar lendo para vocês um texto que eu e o Tiago escrevemos hoje à tarde. Entra aí, vê se tu consegue entrar no meu Face, Rubens. Hoje o Tiago veio para o encontro de discipulado comigo. Aí eu disse: Tiago, é o seguinte, vamos dar umas voltas aqui na Lagoa do Araçá, cara, que eu preciso caminhar. Aí fomos lá, quantas voltas, Tiago, deu? 3 voltas ali ao redor da lagoa, caminhando e conversando. Aí quando a gente chegou aqui suado, cara, cansado, pegamos a Bíblia para continuar conversando sobre as coisas que a gente vinha conversando, caminhando ao redor da lagoa. E aí, fruto desse papo, rolou um texto que eu publiquei na minha página lá no Face. Como é que era o título? Era alguma coisa assim sobre... Pela boa consciência. Pela consciência, pela boa consciência. Estás conseguindo conexão, velho? Massa. Eu vou tentar ler aqui esse texto para a gente. Iluminados pela boa consciência, por Martorelli Dantas e Tiago Tavares, num papo de discipulado. Disse Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. Neste texto, o que são os olhos? Poderíamos interpretá-los literalmente, dizer que são estes órgãos com os quais vemos a nós mesmos e ao mundo. Contudo, uma interpretação figurada me parece mais apropriada, uma vez que estes olhos iluminam, ou seja, enchem de luz aquilo em que incidem.
Prefiro então imaginar que Jesus está se referindo àquilo que em mim age na percepção que eu construo a respeito de mim mesmo e do que está ao meu redor, a saber, a consciência. É por meio da consciência que eu consigo perceber a mim e ao mundo. É nesse sentido que ela é lâmpada, porque é um instrumento sem o qual tudo continua fora de mim, em densas trevas. Mas ao alcançar por meio da consciência estes objetos, mesmo as experiências que vivenciamos, esses são internalizados, apropriados pelo sujeito cognoscente, eu. A consciência não é inata, muito embora esteja em formação desde a vida intrauterina. É algo que se constitui no tempo e no espaço, por meio dos valores apreendidos, pelas experiências vividas, sendo a consciência um giro hermenêutico sobre mim mesmo para dar sentido a tais experiências. Isto nos leva à terceira e mais delicada questão. O que seria uma boa consciência? Bons olhos. E uma má consciência? Olhos maus. Boa consciência é a capacidade de ver positivamente a si mesmo e ao mundo. É um dom divino de enxergar em tudo, inclusive em si, os vestígios de Deus, de seu amor e graça. Já a má consciência é esta visão que rejeita a si mesmo e julga o mundo, como que descuidando do fato de que há misericórdia e presença em todos e em tudo. Aquela mulher aprendeu a boa consciência, perdoar-se a si mesmo e perdoar as pessoas que estão ao seu redor. A má consciência é que julga a si mesmo e se rejeita e julga as pessoas que estão ao redor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma prece. Hoje eu queria que 3 movimentos acontecessem em nós. O primeiro movimento é aprender com Jesus a ter desinteresse nesta palhaçada moral e religiosa que às vezes as pessoas fazem perto de nós, tentando humilhar e constranger outras pessoas. Não te envolve nisso, não te mete nisso. Nunca crie isso. O segundo movimento é largar as pedras. Largar as pedras. E se você jogou já a pedra, peça desculpas. Você não tinha nem tem o direito de fazer isso. Você é um pecador. Você é uma pessoa falha. Você é meu irmão, com o mesmo sobrenome que eu tenho. Você se chama contraditório. Contraditória. Então larga essa pedra. Mas o terceiro movimento, e tão importante quanto esses dois, e talvez mais, não aceite participar desse circo. Não aceite, não atribua legitimidade a quem lhe julga. É só um cínico mais competente do que você, aquele que fala e que destrói a tua imagem pessoal de si mesmo. Para Jesus, você é um filho amado de Deus, a quem Ele quer perdoar, a quem Ele quer para perto de si, a quem Ele quer aproximar de si mesmo. É isso, só isso. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo Teu ensino, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, tão poderoso e capaz de nos libertar do medo, do julgamento alheio, libertarmos-nos para sermos nós mesmos, libertar dessa necessidade de nos afirmarmos superiores aos outros, jogando pedras naqueles que são iguais a nós. Senhor, que nós sejamos luz numa sociedade maligna de julgamentos injustos, e que nós aprendamos a Tua justiça cheia de graça e de misericórdia.
Faze isso por nós, Senhor amado. Amém. Amém. Podem se assentar.